Amém. Muito bem. Nós vamos à leitura em Hebreus, capítulo 11, verso 38 ao 40. Hebreus 11, 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Grande Criador, te damos graças, Senhor, por novamente estar na sua presença, na sua casa, juntamente com aqueles que te amam. E sabemos, Senhor, que estamos aqui porque te amamos, ainda que para nós não há outro lugar. O único lugar é aqui, te servindo, é na palavra, é descansando nossa fé na mensagem do dia. Pedimos que o Senhor fale conosco e nos dê força para prosseguirmos sempre nesta jornada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Sete é perfeição. Pensando no que estes homens do passado sofreram, até é uma vergonha a gente só pensar que eles dependem de nós. E o que nós temos feito? Eles deram suas vidas, lutaram uma luta física e espiritual. Eles combatiam o bom combate. Eles enfrentavam o inimigo cara a cara. Eles não dobravam ao inimigo. Verdadeiramente, olhando para estes homens do passado, e até tem uma prostituta nesta galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz: e pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então fica sempre a pergunta, por que o 7, né? Tudo está em torno do 7, que é perfeição. E eles precisavam rodear os muros de Jericó por 7 dias. No 7º dia tocava a trombeta
e o muro caiu. Isto é verdade. Não é uma história, não é um mito, é uma realidade. Pela fé. Porque aqueles muros eram carros de guerras que passavam em cima dos muros. Não é esse murinho nosso aí de 20 centímetros, não. Quando tem 20 centímetros. Não é esse murinho, era muro que até carros de guerra passavam sobre eles. Grandes muros. Para cair, o povo, com um grito, não podia derrubar o muro. Lutando, eles não podiam derrubar os muros de Jericó. Mas a Bíblia diz pela fé. Você pode ter uma coisa intransponível, mas se você tem fé, você vai transpor aquilo. Você pode ter dificuldades, problemas, e você não dá conta. Humanamente falando, não dá conta, mas pela fé, aquilo é vencido. Você pode ter uma doença que nada no mundo dá jeito, mas pela fé você pode ser curado. Tudo está em torno da fé. Se a fé derrubou os muros de Jericó, que hoje eles enfeitam com tipos de novela, para poder chamar atenção, mas não tem nada de realidade naquilo, senão uma luta e sensualidade. É o que existe. Mas a realidade ninguém quer passar. Não tem ninguém com grito derrubando coisa alguma, vencendo coisa alguma pela fé. Bom, leva-se a ação humana, né? Porque eles gritaram, eles tocaram a buzina. Mas pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Não teve um drama muito grande da Raabe. Hoje eles fazem o drama grande da Raabe porque chama atenção. Um trabalho de prostituta chama atenção. Então, eles têm que fazer aquilo mais prolongado. Mas Raabe, a meretriz, foi com pouca coisa. Os mensageiros entraram na cidade, não tinha lugar para eles, mas eles foram guiados pela fé, pelo Espírito, exatamente na casa da meretriz, Raabe, a única eleita, semente eleita de Jericó, uma prostituta. Isso tudo está na base de eleição. As pessoas todas eram boas, elas eram melhores do que Raabe, mas elas não tinham a eleição que Raabe tinha. Eles não tinham a semente que Raabe tinha. Então, hoje você vê muita gente sem semente. Muitos crentes sem semente. Cidades, se naquele tempo a Jericó, um eleito, tem cidade no Brasil que não tem um eleito. Quando você encontra esse grupinho nosso aqui, ainda dá graças a Deus. Porque tem cidade que não tem um eleito. Tinha um eleito em Itirapuã. Vamos ver se aparece mais, né? Aí mudou para cá, irmão Messias. Nós fomos encontrá-lo lá. Um eleito. Então você vê que é muito pouco. Tem lugar que não tem nem um. Não aparece um. Aqui por perto mesmo. Em Jericó tinha uma prostituta, mas era eleita. Então não se propaga a sua prostituição, se propaga a sua eleição.
que o que manda é a eleição. Ela era eleita e o povo de Jericó não era. Eu estou dizendo ela porque ela representava sua família. Se alguém quisesse ser salvo, tinha que estar dentro da casa de Raabe. Não podia ser uma terceira etapa pirata, fora da casa de Raabe. Não. Os próprios pais de Raabe, a família de Raabe, para ser salva, os mensageiros disseram: tragam todos para debaixo do seu telhado. Os próprios pais, que a ignoraram no tempo de sua sujeira, de sua pouca vergonha, agora tinha que ouvi-la e vir para a sua casa, se quiser ter proteção. Você tem que saber que sempre Deus usou um lugar, uma pessoa. Naquele dia foi uma prostituta. E a família melhor do que ela, o pai moral, bem moralista, a mãe, os irmãos, só que ela era a eleita que todos tinham que ouvir. Ela dizer: venha para a minha casa. Ela não tinha que pregar. Venha para a minha casa. Eu recebi mensageiros no meu lar, que agora é um lar. E ele disse: se vocês quiserem serem salvos, venham para a minha casa. Tem hora que é difícil, mas se quisesse ser salvo no tempo de Brana, tinha que ir para o tabernáculo Brana. Ainda que Brana facultava para todo mundo. E nisto deu liberdade para todos os espíritos tomar conta, e gente que não tinha ministério passava a ter só por ver coisas do irmão Brana, sinais do irmão Brana, aprender com o irmão Brana, mas nunca ficar ao lado do profeta mesmo. Você pensa que lá no final eles vão estar ao lado do profeta? Não, eles não estiveram aqui na terra. Você pensa que para ir no arrebatamento, quem não crê, como a Bíblia diz que João comeu o livrinho, quem não come o livrinho, como João, e é assim, ó, ficai em Jerusalém, tem um lugar, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai. Então ficai nos Estados Unidos, até que vocês recebam a revelação. E agora? Vai falar, eles acham mal, mas Jesus disse para eles onde eles tinham que ficar: em Jerusalém. E quem ficou fora de Jerusalém não foi alcançado naquele dia na promessa da descida do Espírito Santo. Quem está fora do lugar não pode ser alcançado. Não importa que as pessoas são boas. Irmãos, tem gente boa no inferno, mas não tem gente ruim no céu. Certo? Mas tem gente boa no inferno. Gente correta, gente que vai na igreja, gente que marca ponto, gente que ora. O inferno está cheio e vai continuar cheio. Mas no céu só estarão aqueles que no dia da palavra manifestada eles congregaram juntos, na mesma fé. Não importa que está noutra cidade, mas está na mesma fé. Estão no mesmo Espírito. Ficar em Jerusalém era para receber um poder igual. Por isso tiveram que ficar em Jerusalém. Se mais para frente, para chegar em Samaria, Filipe chegou lá, mas sem Pedro eles não podiam receber. Porque ficar em Jerusalém, era em Jerusalém que desceu o original.
Em Samaria, Filipe pregou, mas Pedro foi lá orar para eles receber o Espírito Santo. Na casa de Cornélio foi muito bom, mas sem Pedro nada era feito. Até que veio Paulo e Deus deixou com que Pedro fosse para os judeus e Paulo foi como apóstolo e profeta aos gentios. E aí você vai encontrar em Atos 19 aqueles que foram batizados por João sendo batizados novamente. Porque eles foram batizados antes da morte de Jesus Cristo. E agora eles tinham que serem batizados sabendo por que ele morreu. Foi por isso que tiveram que serem batizados de novo, em nome do Senhor Jesus. Então sempre tem um lugar. Tem uma pessoa que não é do crédito popular. Pedro não era do crédito nem dos discípulos. Os discípulos ficaram meio de olho. Esse daí, teve um dia que ele falou que não conhecia o mestre, comeu com o mestre, andou com o mestre, dormiu a hora que o mestre estava orando. Aí perguntaram para ele, ele disse, não, nunca ouvi, não conheço. Já não era muito do crédito dos discípulos, mas para quem Deus deu a chave? Para aquele que não era do crédito popular. Assim é com todo mundo. Nós ouvimos falar de Brana depois que Deus manifestou seus sinais, maravilhas nos Estados Unidos. Aí nós ouvimos falar, nós cremos. Mas Brana não era do crédito popular, dos grandes homens do dia. Brana não era. Brana era do crédito popular daqueles que gostavam de cura e que viam no irmão Brana um homem de Deus. Mas ele não era do crédito popular. Não era todo mundo que estava crendo em Brana. Cura divina é fácil você crer numa pessoa. Quando ele vem e te dá uma mensagem, como William Brana deu, revelou os selos, as eras, depois da cura divina, é difícil aquele povo permanecer com você. Enquanto Jesus curava os doentes e dava o sermão do monte, sempre gente ao lado dele. Mas o dia que ele pregou uma mensagem esquisita, diz, aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Acabou. 70 pregadores diziam, eu não entendi essa pregação. Esse negócio de DRA-NH-AM, eu não entendi. E eles vão embora. Vão embora. Tem pessoas que nem queriam ouvir mais sobre Jesus naquele tempo. Tem pessoas que não queriam ouvir mais sobre Brana depois do acidente. Porque eles achavam que era um castigo de Deus. E Jesus, então, morrendo na morte, que só os maus, os homicidas, os ladrões morriam. Jesus morreu exatamente na morte mais escandalosa do dia. Como Brana morreu com a morte mais escandalosa. Um profeta morrer de um acidente automobilístico. Um profeta que conhecia o segredo dos corações das pessoas, pelo Espírito de Deus, não sabia que uns homens mexicanos, bêbados, vinha dirigindo na contramão da pista. Então, as pessoas não creem. Isso não me atrapalhou. Eu vi a mesma coisa, li a mesma mensagem, fiquei sabendo do mesmo acidente e eu creio em Brana como Deus encarnado. Eu fiquei sabendo da morte de Jesus, sobre a morte mais vergonhosa do dia, e eu criei em Jesus do mesmo jeito. Não tem problema. E hoje, sabendo do novo nome que é o maior escândalo do dia, não é nem
adulterar. Tem pastores aí, pregadores, que têm uma lista de moças, no meu tempo que eu vi, mais de 30 que ele já tinha rodado. Continua sendo o homem de Deus. E as pessoas ao lado, ovacionando e crendo naquelas pessoas. Mas se eles falassem novo nome, eles não teriam ninguém com eles. Eles têm porque são bajuladores de mulheres. Você vê, está cheio de mulheres ao lado deles, são bajuladores, que posicionam mulher onde ela não deve ser posicionada. Não estou mandando ninguém maltratar a mulher. Estou dizendo de posição. Cada uma na sua posição. E eles são bons homens e grandes homens, porque eles posicionam mulher no lugar que não deve posicionar. Até dentro da mensagem hoje, já tem mulher falando na igreja, já tem mulher lendo a mensagem alta na igreja, para os outros tudo escutar. Dentro da mensagem, aquilo que você pensava que nunca ia existir, porque no início houve uma correção, mas agora ninguém corrige mais. No início eram chamados protestantes, porque protestava contra o pecado. Hoje, esse nome não significa nada, porque já não protestam mais. E assim é que pode ser chamado bramitas, porque crê em brana. Mas quando fala-se dos selos revelados do novo nome, já não pode falar bramitas mais. E você toma um homem casado aí 2, 3 vezes e diz ser o profeta do dia. Se vocês não conhecem, fica sem conhecer mesmo. Mas com escândalo, com dívida às suas mulheres, com prisão, e tudo bem. E tem as pessoas para crer. Você não toma um dos de Deus que fez isto dentro do Novo Testamento, que Deus apoiou seus atos, seus erros, seus enganos, suas nódoas. Não querendo ser melhor que ninguém, que nós somos, como diz a Bíblia, um verme. Nós somos como a névoa que bate o sol e aquilo some tudo. Mas temos uma eleição. O eleito tem que crer nisso. Você tem uma eleição. Raabe não entrou porque ela era prostituta. É porque ela era eleita. E tem pessoas, os grandes sacerdotes, lá em Jericó, foram tudo para o inferno. Se perderam todos. Somente se salvou Raabe e os que estavam dentro da sua casa, protegidos com o cordão vermelho, que era o sinal dado pelos 2 anjos de Deus, 2 mensageiros, que chegou na sua casa. E assim, a igreja hoje tem uma proteção de Deus, com o sinal que o anjo de Deus, que o próprio Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então esta mensagem ainda continua. Apocalipse 22, 16, ainda é Deus operando através de um anjo, para que todos nós pudéssemos aprender com ele e ter as ações dele. É uma vergonha para os pregadores da mensagem, que diz crer em William Branham, eles nem me escutam, porque eles acham que eu sou apenas moralista. Mas não sou, eu creio na minha eleição. Não sou moralista. Tem muitos moralistas que o céu não tem nenhum deles e o inferno está cheio.
apenas moralista. Você tem que ter eleição. Deus tem que ter te escolhido para tal fim. Como William Branham não era um moralista, mas nunca bebeu, nunca fumou, nunca adulterou, porque o anjo disse para ele não fazer, e ele temou algumas vezes em fumar, e não conseguiu. Deus o guardou. Por que Deus não tem guardado esses pastores caídos da fé? Cheio de textos que falam o que eles fizeram, dentro da mensagem, e depois dizer que crê em Branham. Era como as pessoas que maculam o cristianismo, dizendo que crê em Cristo, e Paulo diz, aquele que crê em Cristo aparte-se da iniquidade. Aquele que crê em Branham, aparte-se da iniquidade. Porque Branham veio trazer para nós a vida de Cristo materializada no último dia, que os gentios não tiveram oportunidade, e Deus nos deu a oportunidade nos Estados Unidos de ter Cristo materializado outra vez. Amém. Estamos continuando ainda pensando no 7. Raabe, a meretriz pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tem alguém de vocês que pode acolher em paz os espias hoje, que prega os 7 selos, os 7 trovões revelados, o novo nome revelado, que o próprio William Branham diz claramente o que era? Para mim está claro, quando ele diz HM faz parte do nome de Deus. Eu só faltava completar. Tem as lições de escola que tinha que completar algo. Se chegasse para completar, qual crente completaria o novo nome? Se colocasse HM, complete o novo nome agora. Eles não têm condições de completar, não têm sabedoria espiritual para completar o novo nome, porque Deus diz através do profeta HM. Alguém veio pregar HM, que é o novo nome. Irmão Branham diz, faz parte. Ainda bem que o irmão Branham deixou tudo direitinho. HM faz parte da perfeição. Branham não faz parte, é a perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Eu estou te dizendo, estamos pregando para crente da mensagem. É até importante e interessante quando você vê gente que não é de igreja nenhuma, quando escuta, diz, eu creio nisso. Eu já pensava que tinha que vir uma coisa desse jeito para nós. Só tem que ter eleição. Porque você vai tomar os bons da mensagem, os bons de Jericó, que vão morrer com o muro caindo em cima deles. Foi o que aconteceu com Jericó e com o seu povo. Então nós temos aqui vários homens. É chamado a galeria dos heróis da fé. E ainda a Bíblia diz, e que mais direi? Faltar meio tempo contando de Gideão. Se for contar a história de Gideão vai demorar. Você tem que ir lá em Juízes e ler um pouquinho. E de Baraque, vai lá também em Juízes e lê. E de Sansão, vai lá também e lê. E de Jefité, vai ler lá também. E de Davi, e de Samuel e dos profetas. Faltar meio tempo para me falar das proezas que esses homens fizeram. Diz, mas Davi errou. Ele errou e pagou o preço do seu erro. Ele errou para dar um exemplo para nós ainda. Não faça isto. Você está vendo o que eu fiz? Não faça. Por quê? Porque eu errei, eu falhei. E com liberdade, porque quando Davi fez aquilo, o mal dele foi colocar o amigo na frente da batalha. O mal dele não foi propriamente a mulher, foi colocar o marido dela na frente da batalha. Porque ele podia ter
quantas mulheres ele quisesse naquele tempo. Era até bíblico. Ele podia ter, mas ele não podia ter a mulher de um outro homem. E o problema veio exatamente nele, a culpa, porque ele teve a mulher de um outro homem. Ele teve que pagar o preço. Por isso que ele praticou um homicídio. E fez o Salmo 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque pequei contra ti. Contra ti fiz o que é mal perante os seus olhos. Ele tinha que fazer um Salmo 51 para dar também um hino para nós, conforme a tua infinita graça. Eu gosto de ver, só conversar com vocês, de ver estas coisas que são reais. Meu Deus, e o que esse povo passou, o que esse povo enfrentou, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes tendo tido testemunho. Não foi gente sem testemunho, não. Não foi gente que só foi em Israel e que serviu ali em Israel e que não tinha bom testemunho, não. Gente com testemunho. Tem gente que vem na igreja, mas não tem testemunho. Não tem testemunho de cristã, não tem testemunho de cristão, não tem testemunho de pai, não tem testemunho de mãe, não tem testemunho de pastor, não tem testemunho de diácono, não tem testemunho de cantor, de músico, não tem testemunho de obreiro. Esse povo tiver testemunho pela fé, mas eles não alcançaram a promessa. Tiveram testemunho, viveram a vida correta, viram maravilhas, creram nas maravilhas, mas precisava chegar o tempo de um que era perfeito. Olha para você ver. Eu posso começar em Gênesis, não sei se eu lembro todos. 7. Enos, Cainã, Maleleu, Jared, e tem um outro aí no meio, para dar o 7º, para dar o Enoque. Tem que vir 7. É 7, Enos, Cainã, Maleleu, Jared e Enoque. O 7º. O 7º depois de Adão. Então você começa com Adão, 7, e vai até chegar. Quando chegou Adão, gerou um filho, Abel. E logo, com a prostituição da sua mulher, trouxe um filho chamado Caim, que 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. E o Senhor Jesus diz em São João 8,44 que ele foi homicida desde o princípio. Caim foi homicida desde o princípio. Qual foi o primeiro homicida da Bíblia? Matou quem? Seu próprio irmão. Então, é um espaço de tempo que você vê que tinha que nascer um outro, que não podia ser Abel. Abel, um homem de revelação, mas andou com Caim, não teve discernimento de andar com seu irmão, que o matou a paulada. Tem gente que diz que tem revelação, mas ele não tem discernimento. Aí toma vinhos, toma cerveja. Ele diz que, mas se eu perguntar para eles, eles têm revelação, mas eles não têm discernimento. Eles fazem como aquela menininha que viu o gatinho molhado, todo trêmulo, e ela diz: vou cuidar dele, coitadinho. Catou o gatinho, abriu o forninho, põe o gatinho lá dentro, ligou o forninho e fechou a boca do forno. O que aconteceu?
sou o gatinho. Esse tipo de discernimento que o povo tem. Eles dizem que tem revelação, mas não tem discernimento. Para saber que não pode ser feitas certas coisas. Que a Bíblia condena, que Deus condena. E esse Deus, ele é o mesmo do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então irmão Branham mostrou ele mesmo ontem no tempo de Moisés, lá no princípio, hoje no tempo de Jesus, para sempre. Passa por todo esse tempo nosso, que é para sempre, até que termine este tempo. Terminou as eras, e ele é para sempre, porque teria que ter um novo nome. Nenhum percebe que até o sangue do testamento, ele não podia ser um testamento eterno, e sim sempre eterno, porque teríamos um tempo aqui na terra, depois do sangue de Jesus Cristo, que o Cordeiro sairia do trono, e ele só podia sair nos dias do 7. 7 é perfeição. Mas, deixa eu ver alguma coisa. Essa perfeição na genealogia, essa perfeição de Adão até Enoque. Quando chegou em Enoque, deu o arrebatamento. Enoque foi arrebatado. Depois do Enoque, aí vem o Noé. Aí Noé foi ver, olha, aquele homem não está mais na terra. Diz o irmão Branham, aí ele começou a fazer uma arca. Amém? Irmão Joaquim, é bom ficar sentado, né? Eu fico com medo de ficar em pé. Tem coisas, é bom ajudar. A perfeição na genealogia. Jesus foi a perfeição. Eu não tenho aqui o parágrafo, onde irmão Branham diz que quando Jesus morreu, e foi, vê se o irmão Elias consegue ir para mim, e foi ao inferno, o paraíso aperfeiçoou o paraíso. Quando Jesus morreu e foi para lá. O Velho Testamento precisava de uma perfeição, tendo que tiveram bênçãos, maravilhas, homens de fé, mulheres de fé, mas precisava de um representante que podia mostrar que era a perfeição daquele tempo. Nos patriarcas, nós temos a perfeição em José. Entende? Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando chegou José, nos patriarcas, foi a perfeição. Ali está o 7. 7 quer dizer perfeito, perfeição. Guarde isso, isso não é à toa que está na Bíblia, gente. Não é à toa que está na mensagem, que Deus trabalha no 7. Não é à toa que Deus vem e nos salva na obra da redenção com 5, 7. Esse espaço de tempo, 5, 7, o que ele vem fazendo para nós, para nos redimir. E nesse tempo final, quando termina os 5, 7, ele vem e manifesta no 7, outra vez, através de um mensageiro. Amém? Então, Jesus aperfeiçoou o paraíso e houve uma ressurreição. Quando ele morreu, os mortos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. Foram sair quando ele saiu. Isto é o que diz Mateus 27, 50 em diante. Porque Jesus tinha que aperfeiçoar aquele paraíso, isto é, aqueles que morreram todo aquele tempo no Velho Testamento. Precisava de um aqui que morresse,
na perfeição, que representasse a perfeição, que fosse a perfeição daquele dia, para poder aperfeiçoar aqueles do passado. Aí Paulo vem e diz para que eles, do Velho Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estava no tocante ao ministério de Jesus Cristo. William Branham usa essa mesma escritura para dizer que todos aqueles que morreram durante as 7 eras da igreja, homens que enfrentaram lutas, mulheres que enfrentaram, não é esse tipo de crente que nós temos hoje não, gente. Sabe o que nós temos hoje? Reclamação. O meu pai é assim, minha mãe é assim, meu filho é assim, meu pastor é assim, o diácono é assim. Não, lá atrás elas morriam, cortavam os seios dela e elas tinham que ficar em pé até deixar a última gota de sangue para desfalecer. Punha cães para comer, eles vivos. Se esse tipo de cristianismo existisse hoje, não tinha nenhum crente. Os crentes hoje querem dinheiro, mulher e fama. Eles não querem a palavra como ela é. Se for para dar a vida, dar testemunho de cristianismo. As pessoas querem uma igreja que lhe prometa renda. Homens sem ministério, sem dom para aquele fim, sem vocação ministerial, entra no ministério porque precisa de um aumento no seu salário. Talvez só a sua aposentadoria não dá, quer acrescentar mais um pouco. Já diz que Deus o chamou, porque sabe falar, até papagaio fala. E talvez você não é um papagaio, pelo menos uma coruja. E engana os outros ainda, porque presta atenção, certo? Enganam. Então Jesus aperfeiçoou o paraíso, aí houve uma ressurreição. Eu tomei um pensamento, somos a perfeição das eras. Nós somos a perfeição das eras. Brana foi aquela perfeição. Se você souber que a ressurreição tem acontecido, só falta eles saírem da tumba. É igual Mateus 27, 50 em diante. As pessoas porque não percebem os acontecimentos. Lá Jesus demorou 3 dias. E eles saíram também da tumba, mas já tinha sido ressuscitado. Agora, já faz 50 anos que a perfeição das eras, aquilo que é perfeito, o 7, desceu à sepultura. Já há mais de 50 anos que isso tem acontecido. E você pensar numa ressurreição que já está garantida. Diz, mas cadê eles? Aguardem. Os últimos serão os primeiros. Isso não vai falhar. Os primeiros serão os últimos. A ressurreição não começa de Pedro e Paulo para cá. A ressurreição começa daqui, de Brana. Você diz, não é de João? Não, de Brana. Porque João simplesmente é um prolongamento de Brana. Tudo é Brana. Tudo aqui é Brana. Apocalipse 10. Completo. É esposo e esposa. É sol e lua. Começa com o sol e termina com a lua. Começa com Brana e termina com a igreja. O anjo forte descendo do céu e termina com o ministério simples
que é difícil as pessoas identificar, porque não está entre os grandes, não é popular, mas é uma mensagem que Deus, por sua misericórdia, tem dado para nós. Somos a perfeição das eras. Nós temos, antes de Brana vir, Pedro tinha o que as eras não tinham. Paulo tinha o que as eras não tinham. Porque nas eras eles perderam o que Pedro tinha, o que Paulo tinha, o que João tinha. As eras eles perderam. Os mensageiros só trouxeram a pequena luz daquele dia, com uma promessa, que nos dias da voz do sétimo anjo, Deus não traria apenas uma revelação, mas a revelação do mistério que envolve as 7 eras da igreja. 7 selos está envolta as 7 eras da igreja. 7 trovões estão escondidos dentro dos 7 selos. Por isso, quando fosse revelado os 7 selos, seria revelado os 7 trovões. Porque os 7 trovões, nada mais, nada menos do que uma revelação que foi dada a William Marion Branham. Revelação, isto é, os 7 trovões. Mas as pessoas encontram os 7 trovões revelados? Também não encontram. Está na mensagem? Está. Mas somos esta perfeição das eras. Sem nós. Eu já tenho falado sobre isso. Para que ver o ministério de Elias em Brana? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por quê? Tinha caído o batismo, ceia, doutrina apostólica, ordem da igreja, tudo tinha caído. O povo não era batizado mais em nome de Jesus Cristo. Desde o ano 300, eles não eram mais batizados. Mas quando veio Elias, William Marion Branham, cumprindo a Bíblia Sagrada, Mateus 17:11, Elias veio e restaurou todas estas coisas. Agora, não tem só a restauração, tinha que restaurar o que havia perdido, mas tinha que revelar o que ninguém sabia, não só durante as eras, mas durante todo esse período de 6 milênios. Ninguém nunca soube. E coisas, a gente fala, o crente que não conhece a mensagem do profeta, isso é uma loucura, mas coisas que nem Jesus sabia, tinha que ser revelado nos dias do 7. 7 é perfeição. Jesus foi a perfeição, diz o profeta que ele aperfeiçoou o paraíso, e os santos do Velho Testamento ressuscitaram. E depois subiu com ele naquele rapto. Agora nós temos novamente o 7, que é perfeição, que já partiu, que aperfeiçoou também o paraíso. Vocês não, por que eles não saíram ainda? É porque não é hora de sair, mas até o paraíso já está perfeito. Aperfeiçoou o paraíso, porque quem foi para lá era o que tinha a revelação das 7 eras da igreja, dos 7 selos, e eles em seu dia nem sabiam o que era aquilo. Os selos foi se desvendando, as eras foi acontecendo, e eles nem sabiam. Cada mensageiro representava um selo, e eles nem sabiam. Tinha que vir o 7º anjo, o representante do 7º selo, para poder mostrar para nós a revelação de tudo que aconteceu durante as 7 eras. Então, trouxe um aperfeiçoamento no paraíso. Irmãos, o paraíso, agora da ressurreição, da primeira ressurreição, não vai ser perfeito. Ele já está perfeito. Ele não vai ser aperfeiçoado. O paraíso, onde os santos hão de aparecer sobre a terra qualquer dia,
não vai ser aperfeiçoado, já foi aperfeiçoado. O que aperfeiçoa é aquilo que representa a perfeição. É o 7. 7 é perfeição. E o William Marion Branham é o representante desta perfeição em carne. E o próprio nome Branham quer dizer perfeito, perfeição. Sublime é o Pai. Não foi crente da mensagem que pôs isso, não. Eles entendem do significado de nome. O que quer dizer Branham? Ele diz, sublime é o Pai. Não tem outro. É o Pai, porque agora é Pai das nações. Esse Deus que é Pai, Ele é Pai das nações. Uma vez Ele foi Pai dos judeus, mas agora Ele é Pai das nações, representado no novo nome de Deus, no qual tem que ser perfeição. O nome de Deus não pode ser Gran, porque tem 6 letras. O nome de Deus não podia ser também Parã, que foi um grande homem de Deus no início do século 20, no meio dos pentecostais. Não podia ser, tinha que ser Bran. Ele dizia, vocês que... Olha, nós cremos mesmo, pela fé. Raabe creu, pela fé. Moisés creu, pela fé. Josué creu, pela fé. Eu creio, você crê, é pela fé. Eu creio no novo nome, hoje, que é a perfeição. Por isso o paraíso já está perfeito. Vai haver a saída deles de lá, mas já está perfeito. Agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eles dependem de nós para poder sair. Sem nós eles não podem sair. Porque nos dias da perfeição, do 7 de Branham, Deus diz para William Branham, não diga a ninguém. Mas nos dias de João, Deus diz, come o livrinho e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Amém. A perfeição está, 7º anjo, 7º selo, 7ª era e 7º trovão. É você ver, está tudo no 7, a perfeição está no 7. 7 é perfeição. Aí quando vier, disse Paulo, estou terminando, capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, no verso 7 em diante, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. As línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, 1 Coríntios 13, 10. Gente, o povo não sabe o que é isso. As denominações não sabem o que é isso. Eles estão pensando que quando vier o que é perfeito, é hora que Jesus chegar para arrebatar a igreja. Não, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons é em parte, a profecia é em parte, os sonhos é em parte. Vocês muitas vezes estão ligados a coisas que são aniquiladas pelo que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte então será aniquilado. Mas vocês não querem que seja aniquilado seus dons? Você não quer que seja aniquilado. Você quer usufruir deles para seu bel prazer, para ter nome. Não, isso daí é só para o povo ser abençoado, curado, porque Jesus já fez naquele dia no Calvário. Mas uma coisa você tem que saber, que tudo está aniquilado. Quando ele vier, quando o que é perfeito vier, não podia ficar escrito na Bíblia, quando Branham vier, tem que estar escrito, quando o que é perfeito vier.
Não estamos falando de um homem que falhou, que morreu num acidente automobilístico. Estou falando do nome, que Deus tinha que ter um homem para colocar o seu nome. E o colocou o seu novo nome em William Marion Branham. Deus colocou o seu novo nome ali. Então, quando vier o que é perfeito, filho, o que é perfeito já veio. Perguntas e respostas número 2, parágrafo 57. Portanto, todas estas coisinhas de saltar de um lado para o outro, como um garoto tentando de falar em línguas, e todas estas coisas, quando vier o que é perfeito, e hoje temos, pela ajuda de Deus, a interpretação perfeita da palavra com vindicação divina. Então, o que é em parte será tirado. Hoje nós temos, se vocês têm a revelação, a interpretação de 6 selos, vocês não têm o que é perfeito. Tem que continuar os dons, tem que continuar as profecias, tem que continuar os sonhadores. Mas quando vier o que é perfeito, era quando viesse a revelação da 7ª era, do 7º selo, do 7º trovão. Quando viesse essa revelação, que é o que é perfeito, o que é em parte, línguas, profecias, sonhos, dons, será aniquilado. Dá para vocês entenderem? Então, eu gosto do 7. É perfeição. Quando vier, já veio. Quando vier o que é perfeito. Quando vier, então já está tudo aqui. Quando vier o que é perfeito, perfeito. Sabe o que é perfeito? Diz irmão Branham, ó povo da mensagem, leia a mensagem, que vocês têm que crer na mensagem. Leia a mensagem, foi Branham que falou. Uma carta, irmão Liveio, 28 e 29. Sabe o que quer dizer Branham? Irmão Li, perfeito, perfeição. Irmão Branham não falou à toa isto, porque esta é a verdade. Vocês estão esperando a perfeição? Por isso vocês estão no 6º selo ainda. Vocês não creem que o 7º foi aberto, porque o 7º selo é perfeição. O 7º é a vinda do Senhor. É o que o irmão Branham pregou às almas encarceradas hoje. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Pai Celestial, o que eu não posso fazer, o Senhor é o único que faz. Mas para o eleito, um pingo é uma letra, Senhor. Ele já sabe, ele conhece, ele tem a revelação. Ele não é diferente daquela prostituta, Raabe. Não é. Porque Raabe, diz o seu profeta, que é o tipo do verdadeiro crente. Oh Pai, muito obrigado por essa luz, por esta revelação. Todos reunindo na casa de Raabe, todos reunindo na casa, na mensagem, no tabernáculo onde Branham pregou, todos reunindo onde João está pregando, todos que querem receber esta proteção, estar protegido, para que possa ser livre da praga, da destruição que vai vir sobre a terra, tem que estar como Raabe esteve, dentro do seu lar, e com o sinal vermelho do lado de fora, vida limpa, vida santificada, não vivendo com várias mulheres, vários homens, uma vergonha, uma prostituição, inserida dentro da mensagem, através de homens que diz ser homens de Deus, homens que crê no profeta. Pai, tudo isso é uma vergonha ao Evangelho, é uma vergonha ao cristianismo, é uma vergonha aos que creem verdadeiramente em Branham. Mas nós sabemos que os eleitos estão seguros, Senhor. Seguros na sua palavra, na sua presença. Abençoa-nos, enche-nos mais de fé, de amor, de compreensão, para agirmos segundo a sua boa vontade. Salva cada um de nós,
Salva nossas famílias, livra nossas famílias, que temos tentado colocá-las dentro da nossa fé, dentro do nosso lar, como Raabe trouxe sua família. Temos tentado trazer nossa família para dentro, ainda que elas não tenham experiência como Raabe teve, como o crente verdadeiro hoje tem, mas estamos trazendo todos para dentro da nossa casa, da nossa família de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.